Carol Rosito, então, nos dando um panorama, um resumo de em que patamar estão as discussões sobre a PEC, que quer instituir o voto impresso já na eleição do ano que vem e é uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro. Para nos ajudar a entender o que deve acontecer sobre este tema ao longo desta semana, vou chamar aqui os nossos analistas que já pintam no nosso telão, Gustavo Uribe e Basília Rodrigues. Bom dia aos dois, boa semana para vocês, hein? Gustavo, seguinte, o presidente Jair Bolsonaro tem montado a seguinte narrativa, para usar uma expressão aqui que o presidente usa com muita frequência também, não é? Que há um suposto conluio que retirou da cadeia o ex-presidente Lula, que devolveu a possibilidade de o ex-presidente Lula se candidatar de novo às eleições, devolveu a ele os direitos políticos e que uma suposta fraude no sistema eleitoral daria a vitória ao ex-presidente Lula. E ele atribui essa suposta gestão de acontecimentos ao Supremo Tribunal Federal, né? A determinados ministros do Supremo Tribunal Federal que tornaram suspeito o ex-juiz Sérgio Moro, que devolveram os direitos políticos ao ex-presidente Lula e que, na avaliação deles, são os principais articuladores da resistência ao voto eletrônico. Mas está no Supremo mesmo a resistência mais importante para aqueles que apoiam o voto impresso ser vencida neste momento? Ou no Congresso Nacional, onde a gente ouve 11 presidentes de partido, inclusive alguns deles muito próximos do presidente Jair Bolsonaro, dizerem que são contra. Onde a gente ouve o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, diz que é contra. Onde é que está a principal resistência ao voto impresso, Uribe? Está na própria base aliada, Colombo. Bom dia a todos, Colombo, Roberta, Basília. Está na própria base aliada. Integrantes da base aliada hoje consideram que não há apoio para a aprovação da proposta. E mais, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, ele já diz nos bastidores que só pautará a proposta em plenário se houver apoio. E apoio de grande parte dos líderes partidários. E hoje não há. Essa proposta agora está na comissão, a expectativa é de que ela fosse votada na semana passada, por falta de consenso passou para essa semana e o tempo, Colombo, é curto, e é curto porque essa proposta precisa ser promulgada nas duas casas até 2 de outubro, ou seja, um ano antes da eleição do ano que vem, para que ela seja válida no processo de 2022. Então é uma série de obstáculos que essa proposta enfrenta hoje no Congresso Nacional. Primeiro, a falta de consenso para que ela seja pautada em plenário e depois, caso ela seja aprovada, no caso em plenário, ela ainda precisa passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e aprovada no Senado para ser promulgada. E caso ela seja modificada no Senado, ela precisa voltar à Câmara dos Deputados, ou seja, o tempo é curto. E a gente tem de lembrar, Colombo, que temos agora um recesso parlamentar. Caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias seja aprovada, nós temos um recesso parlamentar programado de 18 a 31 de julho, ou seja, essa proposta só seria eventualmente analisada em plenário lá para agosto, ou seja, agosto, setembro e outubro até o dia 2, seriam 2 meses. Esse período é considerado muito curto e apertado, até mesmo por integrantes da base aliada e ministros palacianos. Eles dizem que teria de ser uma corrida contra o tempo para aprovar essa proposta em 2 turnos nas duas casas. É por isso que o presidente até tem feito críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, mas eles têm dado uma ideia de um meio termo. Ou seja, uma proposta que pudesse contemplar as críticas em relação à urna eletrônica, mas ao mesmo tempo mantendo a urna eletrônica, que é aumentar a capacidade do teste de integridade. O que é o teste de integridade? É um teste que já é feito nas urnas eletrônicas, começa na véspera da eleição e é feito na manhã da eleição, ou seja, as urnas são testadas, porque há uma votação nas urnas e depois é feita uma votação impressa e aí são checados os 2 resultados. Hoje, esse teste de integridade é feito
em 100 urnas do país, que são escolhidas em algumas sessões. A ideia é elevar para 1.000 urnas, ou seja, é uma ideia de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem o apoio de algumas lideranças partidárias, tanto na Câmara como no Senado, para você diminuir um pouco essa desconfiança das urnas eletrônicas. Mas a proposta em si, uma proposta de emenda à Constituição para a criação do voto impresso auditável, as chances dela vingar para a eleição do ano que vem são muito pequenas. Basília, eu vou passar a bola para você também falar sobre essa questão, porque a gente, inclusive, tem discutido aqui na CNN sobre essa discussão ser mais ideológica do que técnica. O que dá para a gente esperar nessa semana em relação a esse assunto? Bom, eles vão tentar estressar mesmo pelo discurso, né, pelo debate ali na comissão que avalia a aprovação desse voto impresso. Muito bom dia aí, Colombo, Roberta e meu colega Gustavo Uribe, a todo mundo que acompanha o Novo Dia. Há uma maioria circunstancial ali na comissão que discute o voto impresso. Então, pelo menos 15 parlamentares são favoráveis, sim, à aprovação dessa proposta de emenda constitucional que está sendo relatada pelo deputado Felipe Barros, muito alinhado aí ao governo Jair Bolsonaro. Apesar da perspectiva de que este texto possa passar na comissão, ele vai naufragar quando chegar ao plenário. Essa avaliação é até dos próprios defensores dessa mudança no sistema eleitoral. Apesar de alguns políticos quererem essa alteração, o sistema, a política não quer. Faltam números suficientes de votos, falta até o procedimento técnico, que é a compra dessas impressoras para o voto também ser impresso, não apenas eletrônico. E falta algo que é fatal, falta o tempo para que essa aprovação ocorra a tempo das próximas eleições, né? Já teremos aí em outubro de 2022, alterações do tipo deveriam passar antes de outubro de 2021. Com a discussão nesta semana, o que os parlamentares vão tentar estressar neste debate? Dizer que só vai ter confiança nas eleições de 2022 se o voto impresso passar agora. Dessa forma, vocês que têm ainda alguma dúvida sobre como vai funcionar uma vez aprovada esta proposta, a pessoa iria ali na urna eletrônica, votaria eletronicamente, mas ela conseguiria ver o seu voto impresso, né? Numa forma de colocar esse voto impresso em uma urna indefasável, né? Que a pessoa não pode pegar o voto impresso, mas ela veria ali o que digitou na urna eletrônica impresso em um papel. Ela poderia conferir e aí apertar novamente, confirmar. Fora que dificulta muito mais o jeito de votar, a demora em você estar ali frente a frente à urna. Seria uma mudança de cultura também dos próprios eleitores na hora de estarem frente a frente aí com a urna. Como a ideia é o que muitos desses parlamentares têm, não tem voto, mas tem uma ideia, o que eles querem também pressionar é que, na ausência de uma aprovação em caráter final no plenário dessa PEC, então que vem aí uma medida de meio termo, uma alternativa híbrida, ou seja, que pelo menos 5% das urnas eletrônicas nas eleições de 2022 sejam auditáveis pelo voto impresso, ou que a gente quer dizer que até os próprios defensores dessa proposta, cientes de que há muita dificuldade dela passar, já estão aí apresentando um plano B.